E aí, Pimpolhos, tudo bom? Aulad.com.br, aula de história de Brasil. Turma, vem comigo aqui, ó, no sistema das capitanias hereditárias. Super divertido isso aqui. As capitanias hereditárias. Nosso primeiro sistema administrativo que transformou o Brasil de fato numa empresa colonial. Para que empresa? Para dar lucro para Portugal. Então é isso que a gente vai ver hoje, as capitanias hereditárias. Turma, de 1500 a 1534, nós tivemos o período pré-colonial, o período onde o Brasil não conheceu uma colonização efetiva. O período onde Portugal vinha aqui, pegava a madeira e ia embora, não chegou a estabelecer relações coloniais com maior força presença. Não fundou vilas, não fundou vilarejos, não. O Brasil apenas tinha essa relação de extração de madeira para com Portugal. A partir de uma maior necessidade em fazer lucrar, em fazer o Brasil dar lucro para os lusitanos, daí sim se trouxe para cá, melhor dizendo, o primeiro sistema administrativo político colonial, que é as capitanias hereditárias. Essa divisão das terras brasileiras, das terras que pertenciam a Portugal, em 15 faixas de terra, as chamadas capitanias hereditárias. Percebam aqui a divisão da linha de Tordesilhas e o lado do Brasil que era português, lusitano. Aqui estão as capitanias hereditárias. Algumas delas deram nome, origem a alguns estados atuais da nossa federação, do nosso país. 15 faixas de terras. Um sistema político-administrativo colonial descentralizado, mas um primeiro sistema, uma primeira organização que visava colonizar o Brasil de fato. Fazer uma maior presença portuguesa aqui para render, para dar lucro para Portugal. Então fica ligado nesse mapinha das capitanias hereditárias, essas faixas de terra aqui. Certo, turma? Fatores, me dê motivos para essas capitanias hereditárias terem vindo para cá. Vem comigo aqui, ó. Administrar a colônia, administrar as terras portuguesas aqui na América, administrar o Brasil. Essa administração para que é? É para colocar em prática o mercantilismo, dar um maior lucro, o Brasil ser rentável, realmente valer a pena para os portugueses. Após um prejuízo no Oriente, os portugueses na década de 1520 em diante deixaram de lucrar nas Índias, na Ásia, como lucraram antes. E passaram os portugueses a se preocupar mais com o Brasil, com suas terras no continente americano, o nosso Brasil. Então, por isso as capitanias hereditárias. Iniciar um processo, uma efetivação, uma prática de colônia, uma empresa colonial, visando a balança comercial favorável do mercantilismo português. Bom, Pimpolhos, também além desse questão de lucrar, evitar a presença de estrangeiros, corsários, inimigos de Portugal, como Holanda, França, que volta e meia apareciam no nosso litoral para promover o contrabando. Tirar produtos nossos que eu digo, de Portugal nesse período aqui, para evitar essa presença estrangeira ou uma possível perda da posse da terra, Portugal se preocupa em povoar, colonizar de fato o Brasil. Além disso, Pimpolhos, nós temos a busca de riqueza em larga escala. Para o Brasil deu dinheiro? Deu, mas não era aquele lucro que Portugal sonhava. Era o ouro, a prata, o diamante, ou quem sabe trazer um grande produto agrícola mais lucrativo. E trouxeram, nesse período aqui, a cana-de-açúcar. Tá, turma? Então esses são os fatores, os motivos de Portugal se preocupar em administrar o Brasil com força. O primeiro sistema organizacional de administração, para fazer uma melhor lucratividade para o mercantilismo português. Tá? As medidas que Portugal fez para colocar em prática as capitanias hereditárias a partir de 1534, turma. A carta de doação era a posse da terra, era a concessão da terra para o capitão donatário. O capitão donatário era o líder da capitania hereditária. O capitão donatário era o líder daquelas faixas de terra. Cada faixa de terra, cada capitania,
tinha o seu capitão donatário. E ele ganhava essa carta de doação, ele tinha que ser português, um homem bom, cristão, uma boa ligação com a coroa, com Portugal, e a concessão dessa terra, a garantia dessa posse aqui, a carta de doação. Também, turma, tem a carta do foral, que eram os direitos e deveres que o capitão donatário, que o colono tinha que cumprir para com a sua metrópole, com Portugal. Então, os direitos e os deveres: cumprir o pacto colonial, fazer render lucro com a cana-de-açúcar, fundar engenhos, vilarejos, catequizar índios, entre outros direitos e deveres. Bom, turma, 15 grandes faixas de terra, do litoral até a linha de Tordesilhas. Ali se instalou, ali existiu as capitanias hereditárias. Certo? Esse nosso primeiro sistema, que nós vamos ver agora as características desse sistema aí, das capitanias hereditárias. Pimpolhos, vem com o soro aqui, ó. Ela é hereditária, claro, né? Capitanias hereditárias, de pai para filho, de capitão donatário para o seu filho mais velho, e intransferível. Uma vez dada a concessão, a posse dessa terra aí, na carta de doação para o capitão donatário, essa terra não poderia ser vendida, repassada, trocada. Ela é intransferível. O que mais, Pimpolhos? A descentralização política. Turma, o Brasil é como se fosse, nesse período, vários Brasis, pelo perdão da palavra aí, 15 faixas de terra, 15 coloniazinhas. O Brasil era descentralizado. Cada capitania, cada colônia tinha o seu capitão donatário. Tá bom, titios? Então fica ligado aqui na descentralização política. 15 capitanias, 15 faixas de terra. Bom, o que mais? Capital privado. Quem investe em cada uma dessas coloniazinhas, quem investia em cada uma dessas capitanias hereditárias, era o seu proprietário, o seu líder, o seu capitão donatário. Por isso o investimento. O capital é privado. E esse capitão donatário deveria vender os produtos da sua capitania para Portugal. Respeitar o pacto colonial, a exclusividade da metrópole sobre a colônia, turma. Tá? O capital é privado, o investimento é privado, é dos colonos. Também aqui o latifúndio. Late grande, né? Grandes extensões de terra, as sesmarias, as grandes fazendas do Brasil colônia. O Brasil já nasceu com uma desproporção na terra, com problema fundiário. Latifúndio, grande extensão de terra na mão de um dono, na mão de um colono, que esses colonos respeitavam e deveriam seguir a administração do seu capitão donatário. Turma, olha o tamanho de Portugal, procura um mapa, imagina um mapa aí, lembra o tamanho do Brasil. Portugal não tinha gente suficiente para ocupar o Brasil em minifúndios, e mais, o latifúndio dava uma maior presença na agricultura, uma produção em larga escala, no caso aqui, a cana-de-açúcar. Tá, Pimpolhos? Também a mão de obra escrava de índios e, no passar do século XVI, XVII, a escravidão africana, cada vez mais intensa nesse processo histórico aqui, através do tráfico internacional de escravos. A mão de obra escrava, o indígena, mão de obra nativa, e o escravo africano era vendido de Portugal para os seus colonos, duplamente lucrativo. Mão de obra barata ainda dava lucro para os traficantes. Então, algumas das características desse sistema político, administrativo do Brasil colônia. Vamos lá, turma? O insucesso, olha ali, o prof não gosta de falar essa palavra, de vez em quando a gente tem que falar. O insucesso das capitanias hereditárias. Por que não deu certo? Não deu certo porque os colonos, parte deles, não respeitaram o pacto colonial, promoveram o contrabando, a venda de produtos de forma ilegal. Crime, não respeitando a regra do colonialismo, do mercantilismo, a exclusividade de Portugal sobre a colônia. Bom, o contrabando, a diminuição, a perda de lucros faz com que as capitanias não dessem certo. Também falhas administrativas são encontradas aí, foram ocorridas com força nesse período aqui das capitanias hereditárias,
essa descentralização política não deu certo, falhas, problemas administrativos, diminuindo ainda mais a questão do lucro para com Portugal. A resistência indígena, os índios resistiam, os índios guerreavam, os índios que não se aculturaram e não aceitaram a presença do colonizador, do português, pegaram em armas para tentar expulsar esses portugueses. Então a guerra contra os lusitanos é um motivo. A guerra tentar expulsar, tentar eliminar o invasor, esse cara que está ocupando, esse português, esse barbudo que está ocupando as terras do índio, as terras dos tupis, dos guaranis, certo? Então a resistência indígena também é um fator. As guerras contra os índios fizeram que as capitanias hereditárias não dessem o lucro da cana-de-açúcar que Portugal almejava, sonhava. E a carência de recursos econômicos, a falta de investimento, o isolamento de algumas capitanias também contribuíram para o sistema aqui não desse certo. Certo, turma? Algumas aí grandes características do insucesso. Por que que esse sistema descentralizado administrativo colonial não deu certo? Tá? Agora, ops, te liga, olha atenção. São Vicente seria atual São Paulo, e Pernambuco, essa sim, a exceção da regra. Essas capitanias hereditárias, o prof acabou de dizer, não deram certo. Mas São Vicente e Pernambuco prosperaram. Foram as duas capitanias que tiveram maior êxito no colonialismo com a cana-de-açúcar. Então te liga, não deu certo, resistência indígena, contrabando, não cumprimento do pacto, falta de investimento, falhas administrativas, mas essas regrinhas aí do insucesso não se aplicaram em São Vicente, capitania de São Vicente, e na capitania de Pernambuco. Fica mais uma dica aí para nós, certo, turma? Resultados das capitanias hereditárias. Ela instala no Brasil, transforma o Brasil numa empresa colonial, numa empresa mercantilista de sucesso, de Portugal, tá, titios? É um sistema escravocrata, também colocado aqui no Brasil. Os portugueses transformaram a economia colonial em escravocrata, onde a base do trabalho eram os escravos. Tá? E o insucesso, que a gente acabou de falar, os motivos que o sistema descentralizado das capitanias acabaram não dando o êxito esperado, e a formação do governo geral, a centralização política, que vocês podem acessar aí também para assistir nessa aula. Certo, turma? Esses resultados. Se não deu certo o sistema das capitanias, ora, em 1548, Portugal, com a Carta Régia, faz um novo sistema. Centralizar, unir a colônia em torno de um líder, de um governador geral, uma espécie de vice-reino. Tá, turma? Então, esses aí são os resultados das capitanias. Bom, queria mandar um abraço para o meu amigo JM, meu amigo Colombo, grande Fábio Leria, está nos assistindo lá do Acre, o Rômulo Silva, baita amigo aí, tamo junto, né, Rômulo Silva? Um abraço para o meu amigo Julito, certo? Então aí ficam os abraços, pessoal da Namíbia, Zâmbia, todo mundo que nos assiste no mundo afora. A gente fica muito feliz e espera ajudar cada vez mais aqui no auladê.com.br. Tchau, turma, falou!